Ao perguntar o que é uma mulher, Matt Walsh desvela os segredos mais obscuros da lacrosfera. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por Baby Yoda, narrado e produzido por mim, Quintessência. Hoje falaremos sobre o documentário O que é uma Mulher, produzido por Matt Walsh, um jornalista americano e colunista do The Daily Wire, e que tem uma visão de mundo considerada conservadora para os padrões americanos. Ele é casado, pai de 6 filhos, e seu documentário simplesmente consiste em andar na rua perguntando às pessoas o que é uma mulher. Na descrição do vídeo há um link para você acessar o documentário na íntegra. Matt Walsh, com uma expressão sóbria, serena e quase inerte, faz essa pergunta repetidamente para pessoas comuns, estudantes universitários, professores, especialistas, médicos, atletas e as próprias mulheres em uma passeata pelos direitos da mulher. Sem obter uma resposta definitiva, ele parte para os arredores de Nairobi, no Quênia, a fim de repetir sua pergunta para os Maasai, uma tribo local. Impressiona o fato de que todos dentro da cultura americana, que faz parte da cultura ocidental moderna, simplesmente não conseguem responder à pergunta, que é tida como piada no início da conversa com os africanos. Ao final, a pergunta é respondida de maneira simples e magistral por uma das mulheres Maasai. Eu sou mulher porque dou à luz. Do ponto de vista científico, sempre desejamos estabelecer uma caracterização para aquilo que queremos definir. Quanto mais aspectos abarca e quanto mais objetiva, melhor é a definição. Essa regra vale para qualquer coisa da natureza, seja um tipo de metal, seja a gravidade terrestre, seja um comportamento humano ou uma análise teológica. No entanto, nem os famosos especialistas, esses cientistas burocráticos de plantão, conseguem dar uma definição clara e inequívoca para o que é uma mulher. Que tipo de ciência essa gente está fazendo? Esse problema é grave por si só. O fato de não conseguir caracterizar qualquer coisa que seja de nossa vida cotidiana é uma falha grave na comunicação humana, que pode gerar interpretações dúbias tanto na linguagem falada quanto na escrita. Portanto, é imperativo conseguir definir as coisas de nosso meio, quaisquer que sejam. Mas enfim, por que nossa sociedade, na cultura atual, tem tanta dificuldade de definir um conceito que a princípio parece simples e que vem desde a criação da humanidade? A existência de um par biológico macho e fêmea é uma constante na natureza em inúmeras espécies viventes e mesmo nas já extintas. Tradicionalmente, chamamos o par biológico da espécie Homo sapiens por homem e mulher. Então, a mulher se caracteriza por todos os aspectos de fêmea, comuns a praticamente todas as fêmeas de quaisquer outras espécies, mas obviamente muito mais. A evolução do ser humano como espécie, que não somente age por instintos, mas que desenvolve uma consciência sobre si mesmo e sobre as coisas do mundo, também vai caracterizar toda uma forma de pensamento dentro do universo feminino. E este universo está intimamente ligado à sua forma corporal, ou seja, à sua biologia, e, portanto, aos seus cromossomos XX. De maneira geral, é impossível dissociar genética, biótipo, fenótipo, psicologia e comportamento social. É realmente incrível e magnífico como cada ser humano é único e, ao mesmo tempo, compartilha de imensas semelhanças com todos os seus pares. E é dessas coisas eternas e imutáveis que a melhor ciência se ocupa. Mas, voltando ao tema, como chegamos a esse ponto? Como até esse pessoal que se diz cientista é incapaz de firmar um conceito simples sobre uma instituição de tempos imemoriais? Não sabe? Então senta que lá vem história. Emile Durkheim foi um sociólogo da escola de Frankfurt, essa do marxismo cultural. Segundo ele, a capacidade do ser humano em perceber
receber anormalidades é limitada. Portanto, toda novidade na sociedade é recebida com espanto no início, mas em se mantendo a narrativa e melhorando em complexidade seus aspectos, uma nova normalidade é inserida na sociedade, sempre de maneira gradual ao longo do tempo. Assim, essa anormalidade, a princípio, acaba sendo adotada como usual e corriqueira na sociedade ao longo do tempo. É a força da propaganda explorada desde há muito tempo pelos estados modernos que controlam a informação, como vemos até hoje com a mídia tradicional. O ponto em que se sabe que a nova narrativa está totalmente inserida no imaginário da sociedade é quando as pessoas deixam de se escandalizar com tais afirmações. E hoje, como nunca, se dispõe de ferramentas de controle para observar esses comportamentos sociais, como o Analytics da Google, as curtidas e os compartilhamentos. Isso nos faz lembrar da cartada de soltar o Lula. Justamente quando os assuntos relacionados ao bandido não faziam mais sucesso na rede, o STF deu a canetada e as grades da prisão se abriram. Então, assumindo a nova normalidade, o Estado coercitivo lacrador atua no sentido de garantir essa nova narrativa como um direito inalienável das pessoas. Aí, o que começou com soft power via propaganda estatal controlada na mídia tradicional, termina como hard power, com o governo colocando seu braço armado para obrigar. Porque se o Estado diz que esse é um direito inalienável, logo tal narrativa não pode mais ser atacada, ou seja, é aquela história do novo normal que tanto se falou durante a era do bichinho chinês. Na verdade, a sociedade está repleta de novos normais em inúmeras áreas de nossa vivência. Apenas nos demos conta na medida em que tantas coisas nos têm escandalizado e que outras narrativas ganham força com a informação descentralizada em múltiplas plataformas. Parece que uma crise de ansiedade tomou conta dos governos ao redor do mundo, pois estão atacando em muitas frentes ao mesmo tempo. É a questão climática, é a questão do gênero, é a questão racial, é a questão sexual, é o politicamente correto, são as fake news, são as intervenções na economia, enfim, são tantas narrativas ao mesmo tempo que fica impossível esconder o real objetivo desses governos, metade comunistas, metade lacradores. Por outro lado, o jovem, ao observar tantos valores sendo modificados na sociedade, tantas narrativas mudando ao sabor dos ventos, vê que a única opção para a sua sobrevivência mental é a da extrema adaptação, já que fica difícil para o indivíduo lutar contra o sistema, especialmente quando se é jovem e ainda não se dispõe de plena liberdade, como emancipação financeira e maturidade intelectual. Então, a ação narrativa do Estado moderno, que sempre avança sua agenda de poder e controle, acaba gerando na sociedade indivíduos que não têm base sólida, seja moral, intelectual ou espiritual. E para esses jovens, também é muito difícil uma base sólida financeira, já que todo o sistema está assentado em uma moeda inflacionária, um sistema de pensão de pirâmide e um endeusamento do crédito. Aliás, sobre isso, veja o vídeo Creditocracia, a escravidão do endividamento em massa, link na descrição. Portanto, o que estamos chamando a atenção para este caso é que há todo um aparato que atua na psicologia humana, no imaginário da sociedade e nos valores do indivíduo que precede a ação governamental com sua força coercitiva de braço armado. No sentido de uma maior soberania ao indivíduo, é que devemos atuar neste caso, especialmente no campo das ideias, como propunha Mises. Portanto, o fortalecimento de aspectos emocionais do indivíduo levará a um sentido de maior liberdade pessoal, e o fortalecimento de aspectos cognitivos levará a pessoa a um sentido de maior liberdade profissional e, portanto, maior liberdade financeira ao longo do tempo. O fato é que quando a narrativa atinge o status de lei dentro da burocracia estatal, ela será usada para massacrar indivíduos dissidentes. Nesse ponto, a batalha já está perdida. Por isso é que nossa atuação deve ser especialmente no campo das ideias, disseminando ideais de liberdade e soberania individual, cuja força vai naturalmente solapar a narrativa governamental. Ao pessoal que usa o avanço dessas narrativas para aumentar seu poder, independe a questão temporal. Eles não se importam se vai levar 5, 20 ou 100 anos
para chegar ao seu objetivo final. Eles simplesmente estão empenhados em avançar sua narrativa e fazem isso dia após dia. São bem pagos para isso e não perdem uma só oportunidade para fazê-lo. É o que caracteriza a era da informação pós-verdade. Para a mídia militante, não importa mais a notícia, importa a narrativa a ser passada pela notícia. Então, do início ao fim, 24 horas por dia, todos os dias, a mídia é usada para disseminar uma narrativa que garante mais poder aos governos coercitivos e seus grupos de interesse. Quantas vezes já falaram sobre o aquecimento global, que é uma óbvia falácia? Quantas vezes já foram repelidos? Quantas vezes já foram refutados? Isso pouco importa, eles continuarão a manter e até a aumentar a complexidade da sua narrativa. Falarão uma mentira 1000 vezes até que ela seja reconhecida como verdade. Mas e quando tudo isso começou? Por que querem atacar justamente conceitos milenares e universais? Bem, essa é uma outra história, mas certamente tem a ver com a destruição dos valores ocidentais, com o niilismo, com o iluminismo e com o marxismo cultural. Uma história que deseja destruir a filosofia herdada dos gregos antigos, já que a tudo rebaixam a meras sensações emotivas. Que deseja destruir a arte romana, já que não produzem e nem realizam nada de concreto neste mundo. E que deseja destruir a cosmovisão cristã, já que anulam a transcendência e resumem tudo a questões imanentes. Gente, temos muito que estudar, temos muito que lutar, temos muito que nos desenvolver para conseguirmos nossa soberania individual. A guerra moderna é como uma guerra de ideias. O campo de batalha são os meios de comunicação, e o território a ser conquistado é a mente das pessoas. Então, há que se escolher um lado. Em um deles, você será manipulado como uma marionete por mestres, o que me faz lembrar da música do Metallica Master of Puppets. Você não terá nada e será feliz, como afirma o tio Klaus. Bem, quanto a não ter nada é certeza. Quanto a ser feliz é outra história, certo? Nesse lado, talvez você esteja em uma distopia, como 1984 ou Admirável Mundo Novo. Mas o fato é que você não é dono de sua vida. Enquanto no outro lado, você tende a assumir as rédeas de sua vida. Você goza da sua liberdade e assume as responsabilidades por isso. Sua jornada será a do desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro e espiritual. O tempo urge, há que se fazer essa escolha. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com os seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!